A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 74. O Brasil, na época mais fria do ano, piorou o surto epidêmico de meningite. Numa viagem ao Cairo, em que teve uma grande recepção popular. Em 1974, o mundo mudou de mãos. Os produtores de petróleo passaram a dar as cartas do jogo internacional. E no campo político, houve troca de comandos em grande número de países. Aqui no Brasil, o presidente Geisel iniciou seu governo enfrentando delicados problemas econômicos, e a oposição conseguiu significativas vitórias nas eleições parlamentares de novembro. O país ganhou um grande estado com a fusão Guanabara-Rio de Janeiro, e junto ao litoral fluminense foram descobertas jazidas que poderão dar ao Brasil autossuficiência em petróleo. No esporte, Emerson Fittipaldi foi novamente campeão, mas o Brasil perdeu a Copa do Mundo. A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 74, uma síntese dos principais acontecimentos ocorridos durante o ano. O ano começou em meio ao agravamento de uma crise econômica mundial em consequência das altas excessivas de preços e do boicote no fornecimento do petróleo árabe. E terminou com uma notícia animadora para a economia brasileira: a descoberta do petróleo na plataforma continental de Frontier Campus, o que, segundo várias autoridades, tornará o país autossuficiente nesse produto. O embargo do petróleo árabe aos Estados Unidos só foi levantado em março, 5 meses depois de ter sido decretado durante a Quarta Guerra entre árabes e israelenses. Mesmo sob pressão dos consumidores, liderados por Washington, os árabes não concordaram em baixar os preços do petróleo, aumentados em quase 300% em poucos meses. Enquanto os árabes enriqueciam acumulando os petrodólares, os países ricos sofriam com a crise de energia. Esquemas de racionamento entraram logo em vigor, mudando até mesmo o aspecto de importantes cidades ocidentais. Casas com menos aquecimento nas noites frias, vitrines apagadas, limites de velocidade nas autoestradas e o aceleramento da inflação foram algumas das consequências da crise. Durante todo o tempo, temia-se que o petróleo motivasse uma guerra. Os árabes chegaram a advertir que destruiriam os poços se houvesse uma intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. E em setembro, ao abrir a Conferência Mundial de Energia, o presidente Gerald Ford afirmou textualmente: através da história, nações foram à guerra por vantagens naturais como água e alimentos. Países soberanos não podem permitir que seus destinos sejam decididos pela manipulação e distorção dos mercados mundiais. A declaração provocou imediatos protestos dos países produtores, mas não foi essa a primeira reação de Gerald Ford ao uso do petróleo como arma política. Ainda como vice-presidente, Ford tinha anunciado no começo do ano que os Estados Unidos suspenderiam a venda de alimentos aos árabes caso o boicote continuasse. Com isso, Washington usava outro fantasma que amedrontou a humanidade neste ano: a crise de alimentação. The food problem has two levels. First, coping with food emergency, and second, assuring long-term supplies and an adequate standard of nutrition for our growing populations. Com este discurso, o secretário de Estado norte-americano participou da abertura da Conferência Mundial de Alimentação em Roma. Henry Kissinger sugeriu um esforço conjunto para resolver o problema da fome. Durante a reunião, organizada pela ONU, estimou-se que 5 milhões de pessoas morreram de fome em todo o mundo neste ano. Em cada 8 habitantes da Terra, pelo menos um encontrava-se em inanição. 1974 foi um ano delicado para a economia brasileira em consequência da crise mundial. Por causa da aceleração do processo inflacionário, o governo mandou dar em dezembro um abono salarial de 10% para todas as classes de trabalhadores. Pelos cálculos oficiais, a inflação ficou entre 32% e 34%.
Já a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto entre 9% e 10% foi considerada pelo ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, como excepcional em comparação com os países industrializados. O crescimento industrial foi afetado principalmente no primeiro semestre pela crise de matérias-primas. Apreensivos, os industriais ouviam as explicações do ministro da Indústria e do Comércio, Pratini de Moraes, alegando escassez no mercado externo. A nossa expectativa é que nos próximos meses a oferta de uma série de matérias-primas críticas se amplie substancialmente, corrigindo os problemas de escassez. Quanto ao problema de a indústria automobilística foi um dos setores mais atingidos. Um total de 500 operários horistas foram dispensados pela General Motors do Brasil por falta de matérias-primas e componentes. Após essas demissões... O repórter da Rádio JB em São Paulo, Francisco Carvalho, informava ainda em março que os pátios das fábricas de automóveis estavam cheios de carros, que não podiam ser vendidos por falta de algumas peças. Mas, apesar das crises, a indústria automobilística aumentou neste ano sua contribuição às exportações. O Brasil terminou 74 com um déficit na balança comercial de aproximadamente 5 bilhões de dólares, o equivalente a 36 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. E tentando diminuir esse déficit, o governo criou em junho uma sobretaxa de 100% às tarifas alfandegárias, sobre o que se definiu como bens supérfluos. Além disso, acabaram as facilidades de crédito para viagens ao exterior. O grande destaque nas exportações brasileiras foi o aumento das vendas de manufaturados, 50% maiores que em 73. A indústria de calçados, entretanto, teve de enfrentar um problema em relação ao seu principal mercado no exterior. Os Estados Unidos impuseram uma sobretaxa às compras de sapatos brasileiros, alegando a prática de concorrência desleal com a indústria norte-americana. A decisão foi em setembro e o governo brasileiro reagiu através de uma nota oficial explicada pelo ministro Mário Simonsen. Se você vai ver na nota oficial, nós somos absolutos os Estados Unidos, que se dizem campeões da livre empresa, do livre comércio, mantém uma lei de 1897 que ignora uma regra básica do GATT, que é de que só se... A indústria nacional voltou-se então para a busca de outros mercados, e a União Soviética mostrou interesse em comprar sapatos do Brasil. Lançado em agosto pelo presidente Geisel, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento resumiu todo o programa social e econômico do governo até o final da década. Geisel lançou também programas especiais para o desenvolvimento das áreas mais pobres do país, como a Amazônia e o Nordeste. Um dos objetivos desses planos é tentar melhorar a distribuição de riqueza, problema dos mais graves no sistema econômico brasileiro. Por causa da crise do petróleo, o governo formou uma comissão interministerial para a adoção de medidas destinadas à economia de combustíveis. O governo anunciou que daria ênfase ao setor ferroviário para diminuir o atraso em relação ao surto rodoviário do país nas últimas décadas. Em outubro, o presidente lançou o Plano Ferroviário Nacional aqui no Rio, afirmando: com vistas à economia de combustível oneroso, escasso e em grande parte importado ainda, proceder-se-á à eletrificação de 1.439 quilômetros de linha. Geisel aproveitava a oportunidade para tocar no ponto de estrangulamento da economia brasileira este ano, a importação de petróleo. Um mês depois, no final de novembro, os meios oficiais estavam felizes. O motivo da alegria: a Petrobras tinha acabado de descobrir grandes jazidas submarinas de petróleo a 80 quilômetros do litoral de Campos. As primeiras estimativas indicavam que a nova reserva é de 800 milhões de barris. A produção de 300 mil barris diários foi confirmada pela primeira vez numa entrevista do presidente da Petrobras, General Araquém de Oliveira, à Rádio JB. É cerca disso, a certeza absoluta só se pode ter depois de novos testes que estão sendo realizados, mas o poço é realmente de grandes características e as possibilidades são daquelas de deixar todos nós alegres. Com a descoberta, a economia brasileira dava suas primeiras manifestações de otimismo. O petróleo era de boa qualidade e muito procurado no mercado internacional. Além de Campos, em outras regiões os trabalhos de exploração foram intensificados.
Autoridades chegaram a prever que o início da redução das importações de petróleo representaria uma poupança suficiente para saldar a dívida externa do país, 19 bilhões de dólares. Para o novo estado do Rio, surgiu uma boa perspectiva de desenvolvimento com as atividades ligadas à descoberta do petróleo. Quando visitou Campos, o governador nomeado, Faria Lima, ouviu as reivindicações da população e comentou: evidentemente, grande parte das atividades daqui no futuro poderão estar ligados a essa descoberta de campo, desde que estudos técnicos da Petrobras assim o determinem. No momento em que o mundo enfrentava a crise de energia, o Brasil iniciou a construção da maior hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, na fronteira com o Paraguai. Foi criada uma empresa binacional para a execução do projeto, que prevê a formação de uma represa, cobrindo os saltos de Sete Quedas e todo o Parque Nacional de Sete Quedas. No começo do ano, o presidente Médici inaugurou 2 grandes obras. A Amazônia deixa de ser apenas a paisagem bela e sólida para os contemplativos e sonhadores. Com este discurso, o ministro dos Transportes, Mário Andreasa, anunciava em janeiro a abertura do primeiro trecho da rodovia Transamazônica, 2.300 quilômetros entre Estreito, no Maranhão, e o Maitá, no Amazonas. Já no dia 4 de março, inaugurava-se a ponte Presidente Costa e Silva, ligando o Rio a Niterói. A concretização de um projeto que vinha sendo estudado há mais de 100 anos. E em São Paulo foi aberta em setembro a primeira linha do metrô, para uma fase experimental, enquanto no Rio as obras continuavam atrasadas. Pela primeira vez na história dos Oscars, um compositor recebeu 3 estatuetas de uma vez. O autor da façanha foi Marvin Hamlisch, e os prêmios foram dados pela melhor canção, The Way We Were, melhor trilha sonora original para o filme Nosso Amor de Ontem e melhor score adaptado, filme Golpe de Mestre. Foi com esse filme, Golpe de Mestre, que de repente voltaram ao cartaz as músicas de Scott Joplin, compositor de Ragtime, falecido em 1917, até então esquecido. The Entertainer, o tema principal do filme, provocou uma corrida em busca das músicas de Joplin, e milhões de discos foram vendidos. Exatamente quando a Revolução de Março comemorou uma década, o Brasil teve um ano de intensa movimentação política, em que as eleições parlamentares de 15 de novembro assumiram enorme importância. Mas 74 começou com a eleição indireta do novo presidente da República. O colégio eleitoral reuniu-se em Brasília no dia 15 de janeiro. O general Ernesto Geisel obteve os 400 votos da Arena, contra 76 para o candidato do MDB, Ulisses Guimarães, e 27 abstenções, atribuídas ao grupo dos chamados autênticos. No dia em que foi eleito, Geisel fez seu primeiro pronunciamento político neste ano. Não temo que a desejada eficiência alcançar pelo meu governo, contando com a participação vigilante da grande maioria dos brasileiros, posso prejudicar reduzidas minorias de descrentes ou apáticos, derrotistas, subversivos ou corruptos. E no dia 15 de março, o general Emílio Garrastazu Médici passou a faixa presidencial. Senhor Presidente Ernesto Geisel, que Deus proteja Vossa Excelência e o seu governo. Entre as delegações estrangeiras que vieram para a posse de Geisel, estavam os presidentes do Uruguai e da Bolívia, o presidente da Junta Militar chilena e Patricia Nixon, mulher do presidente norte-americano. A presença do general chileno Augusto Pinochet provocou protestos do deputado pelo MDB da Bahia, Francisco Pinto, que foi processado por ofensas ao governante de um país amigo. Condenado a 6 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, Francisco Pinto perdeu o mandato. Mas isso não chegou a prejudicar um ano político, cujo vocabulário foi marcado por palavras como abertura, descompressão e distensão. Embora as estatísticas, a sua desnuda e crua linguagem aritmética, mostrem o quanto há de desigualdades, de carência ainda, de miséria até mesmo,
no complexo espectro da vasta e pluralista sociedade brasileira, a nossa pujança, apesar de tudo, não é desmentida. A própria maneira do presidente Geisel analisar a situação do país, como neste discurso comemorando os 10 anos da Revolução, era apontada como realista e um indício da abertura de que os políticos falavam. Em junho, o ministro da Justiça, Armando Falcão, anunciou em Brasília uma medida que contrariava a oposição. Uma antiga ideia, velha de alguns decênios, se transformou agora em fato. A fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. A iniciativa do presidente Ernesto Geisel. A bandeira do Brasil perdia uma estrela com a união dos dois estados, e o sistema econômico brasileiro ganhava um ponto de equilíbrio em relação a São Paulo, o novo e rico estado do Rio de Janeiro. O almirante Floriano Peixoto de Faria Lima, nomeado governador do novo estado, deixou a presidência da Petrobras para se instalar no Palácio Laranjeiras, onde começou a planejar sua administração. Os outros governadores foram escolhidos durante viagens do presidente da Arena, Petrônio Portela, às capitais, e depois eleitos pelas assembleias legislativas estaduais. Quando crescia a campanha para as eleições parlamentares, em agosto, os líderes da Arena foram recebidos no Palácio do Planalto. O presidente Geisel referiu-se ao processo de volta à normalidade democrática, mas advertiu. Erram, e erram gravemente, porém, os que pensam poder apressar esse processo pelo jogo de pressões manipuladas sobre a opinião pública e através desta contra o governo. Tais pressões servirão apenas para provocar contrapressões de igual ou maior intensidade, invertendo-se o processo da lenta, gradativa e segura de extensão, tal como se requer. As eleições de novembro tiveram inovações importantes. No interior, vigorou pela primeira vez a Lei Etelvino Lins, que deixa para a Justiça a responsabilidade de dar alimentação e transportes gratuitos aos eleitores. Nos centros urbanos, os comícios perderam importância, enquanto aumentava a repercussão dos programas de propaganda gratuita no rádio e na TV. Através dos programas de rádio e TV, os candidatos do MDB criticaram o governo e pediram a normalização do regime democrático. Os oposicionistas apontaram o que consideravam erros na política econômica oficial, e isso coincidia com os efeitos de uma inflação crescente. Do outro lado, o partido do governo não executava uma campanha tão organizada quanto a de seus adversários. As divisões internas da Arena foram agravadas com a escolha dos novos governadores, que em muitos estados não agradou a grupos influentes. O resultado disso tudo foi o seguinte: uma vitória surpreendente do MDB para o Senado, onde a renovação era de apenas 1/3. A Arena diminuiu seus lugares de 59 para 46, enquanto o MDB aumentou os seus de 7 para 20. Na Câmara Federal, a Arena baixou de 223 para 199 o total de cadeiras, e o MDB aumentou sua bancada de 87 para 165. Com isso, o partido do governo continua com a maioria no Congresso, mas perdeu a proporção anterior de 2/3. Quanto às assembleias estaduais, o MDB, que só tinha maioria na Guanabara, venceu em 6 estados. E após as eleições, o presidente do MDB, Ulisses Guimarães, considerou a situação desta maneira. Esta abertura que se fez, não há dúvida nenhuma, e uma abertura como se devia fazer, não como uma outorga, mas uma abertura pelo voto, com a participação do cidadão, com a participação do povo. Esta é uma abertura democrática. A política externa brasileira teve como um de seus destaques neste ano os esforços para melhorar as relações diplomáticas e comerciais com os países árabes. Missões brasileiras, inclusive a nível de ministro de Estado, visitaram o Oriente Médio, e vários países árabes enviaram delegações ao Brasil. A aproximação com a China foi outro destaque. O Brasil reconheceu o governo de Pequim quando uma missão comercial chinesa veio aqui. O estabelecimento das relações diplomáticas torna mais ampla a perspectiva de colaboração e intercâmbio entre os dois países. Estamos seguros de que... Este foi o comentário dos representantes chineses na voz do intérprete que veio de Pequim, acompanhando a missão chefiada pelo vice-ministro do Comércio, Shen Xian.
Considerado por muitos o autor do primeiro samba gravado, Donga morreu em agosto, no dia em que se completava a gravação de seu primeiro LP, composto de músicas escolhidas pelo próprio autor de Pelo Telefone. O chefe da polícia pelo telefone... Também em agosto morreu Lupicínio Rodrigues, 2 semanas antes de completar 60 anos, no momento em que sua música era revivida por intérpretes como Caetano, Elis, Gal e Paulinho da Viola. Entre os sucessos de Lupicínio Rodrigues destacam-se Felicidade, Maria Rosa, Volta e Nervos de Aço. Este ano houve diversas fugas de penitenciárias brasileiras, e algumas com lances dramáticos e cinematográficos. Entre as várias tentativas de fuga, a mais grave foi no final do ano, quando 3 presos armados mantiveram como refém durante 9 horas o diretor do Instituto Evaristo de Moraes, antigo galpão da Quinta da Boa Vista. Eles exigiam salvo-condutos para deixar o país, mas a cela foi invadida, e ao final havia 8 mortos. Depois, morreu também o diretor do presídio, que tinha sido gravemente ferido. Quando eu vi o fogo, eu corri que desci com o extintor, já tinha lastrado tudo, tinha chegado do outro lado. Quando eu subi para apanhar minha roupa, já não consegui. Este é um dos operários que estavam dando os retoques finais da reforma do Cinema Ópera em Botafogo, inteiramente destruído do primeiro incêndio de proporções no Rio. Ainda em janeiro, pegou fogo o prédio novo da Caixa Econômica Federal, na Avenida Rio Branco. Foram destruídos 15 andares, mas só uma pessoa morreu porque o incêndio começou de madrugada. Em São Paulo, dia 1º de fevereiro, aconteceu um dos piores incêndios dos últimos tempos. O fogo levou pânico a centenas de pessoas no edifício Joelma, e o repórter Carlos Alberto Lupi acompanhou tudo de perto. Mais de 20 pessoas, em desespero, se atiraram de vários andares, enquanto 5 helicópteros sobrevoavam inutilmente o edifício sem heliporto. Um dos lances mais dramáticos foi a queda de uma mulher que caiu de costas segurando uma criança de 1 ano e meio. A mulher morreu na hora, mas a criança se salvou. Pelo menos 188 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. No mundo, a maior catástrofe ocorreu na América Central com a passagem do furacão Fifi. O país mais afetado, Honduras, registrou cerca de 8.000 mortes e perdeu 75% das indústrias, 85% das lavouras e 60% das rodovias e ferrovias. No Brasil, na época mais fria do ano, piorou o surto epidêmico de meningite, atingindo proporções graves, primeiro em São Paulo, onde até o final do ano a doença tinha matado mais de 2.500 pessoas. Somente de junho a dezembro, as autoridades paulistas tinham registrado pouco mais de 1.500 mortes. O surto foi agravado devido à falta de vacinas, que não podiam ser fabricadas em laboratórios brasileiros. Os medicamentos começaram a ser importados em grandes quantidades da França, e em São Paulo mais de 4 milhões de escolares foram vacinados contra a meningite tipo C. Um plano de vacinação em massa foi marcado para os primeiros dias de 75. Em 1974 foi um ano de excepcionais mudanças políticas em todo o mundo, como a queda de 2 regimes ditatoriais na Europa, o fim de 2 monarquias e os escândalos que motivaram a troca de governantes no Japão, Alemanha Federal e nos Estados Unidos, onde, pela primeira vez na história, um presidente renunciou. Em quase toda a Europa, o quadro político sofreu mudanças de maior ou menor importância. A morte de Georges Pompidou, no dia 2 de abril, marcava o fim da linha aberta logo após a Segunda Guerra Mundial pelo general de Gaulle. Terminadas as eleições para a escolha do sucessor de Pompidou, por pouco o novo presidente não foi o líder socialista François Mitterrand, que obteve 49,3% dos votos. O eleito Giscard d'Estaing assumiu sob forte pressão das esquerdas, que tinham acabado de dar uma demonstração de força no apoio a Mitterrand. Hoje não haverá jornais na França em consequência do apoio dos jornalistas à greve dos trabalhadores do setor gráfico, atingido fortemente pela crise econômica. Amanhã... O repórter da Rádio JB em Paris, Sebastião Martins,
testemunhou a série de prolongadas greves e as manifestações de rua promovidas principalmente no segundo semestre pelos sindicatos franceses. Os trabalhadores exigiam mudanças na política econômica de Giscard. Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische... Quem está falando é Willy Brandt, ex-chefe de governo da Alemanha. E estas são suas palavras. Na noite do dia 6 de maio, apresentei meu pedido de demissão ao presidente da República, assumindo assim a responsabilidade política e pessoal por imprudência no caso do agente de espionagem. O agente a que Brandt se refere é Günther Guillaume, um espião da Alemanha Oriental que se infiltrou no governo de Bonn. Desde fevereiro, Guillaume era secretário particular do chanceler Willy Brandt. Os observadores temiam que a saída de Brandt e a ascensão de Helmut Schmidt significasse o fim do processo de reaproximação com o leste europeu. Dass sich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. E após este juramento, Schmidt iniciou seu governo, marcado pelas tentativas de solucionar os problemas consequentes da crise do petróleo.